responsabilidade fiscal. Peço, então, por gentileza, que a secretária, por gentileza, de Administração e Finanças, a Inês, ocupe essa cadeira aqui ao lado direito. Quero aqui agradecer a presença dos membros aí da Secretaria de Finanças da Prefeitura, a Vanessa, o Lázaro, o Márcio e o Luiz. Por gentileza, quero também agradecer aqui a presença dos vereadores, o meu companheiro aqui, o Sebastião Vieira de Lira, Paraíbacá, o Rogério da Padaria, o meu companheiro de bancada, Castelo Alemão, o Gil, que se encontra conosco aqui, o Gilberto Daniel, Gil do Gás, Valmir Pé no Chão, Gabriel, líder do governo nesta casa, o José Sidney Scheide, o nosso conselheiro Cabelo. O nosso pessoal de imprensa também, o pessoal de imprensa da Prefeitura. Então, considero então abertos os trabalhos para então a prestação de conta do terceiro quadriênio de 2012. Nesse momento, faço então a abertura para que a Inês faça a explanação e as posteriores perguntas ao final da explanação. Pode ser? Ok, então. Obrigado. Por gentileza, vereador. Que seja a pergunta baseada na prestação de contas de 2012, que é terceiro quadriênio, que seja bem entendido isso. Tem razão. Então, vamos então acatar a orientação aos pedidos do nosso nobre vereador José Sidney Scheide, para que nós nos atenhamos naturalmente às perguntas referentes à prestação de conta do terceiro quadriênio de 2012. Alguma pergunta fora desse contexto, então fica para ser feita ou formulada posteriormente, ok? Ok, beleza, então. Obrigado. Bom dia a todos, bom dia, presidente, bom dia, secretário. Nós estamos aqui para cumprir a legislação que pede a Lei de Responsabilidade Fiscal, que de 3 em 3 meses o Poder Executivo tem que apresentar junto ao Poder Legislativo o resultado das suas contas. Então, nós estamos aqui para demonstrar as contas públicas do último quadrimestre do exercício, que compõe os meses de setembro, outubro, novembro e dezembro. Então, nesse quadrimestre, houve uma arrecadação no valor de R$ 59.346.594,48. Dessa arrecadação, a gente, dividido nas diversas receitas, a gente vê que a receita de transferências e a receita tributária foram as maiores. Das receitas de transferências, no período nós arrecadamos R$ 39.286.336,09. E na receita tributária, R$ 15.694.007,70. Dentre esses maiores grupos aqui, na receita tributária se destaca, então, o ISS, que no período houve uma arrecadação de R$ 6.597.717,95. Dentre as receitas de transferências, se destaca o FPM, que houve o cômputo de R$ 7.149.232,76. Então, concluindo o quadrimestre, nós obtivemos uma receita anual, arrecadado anual, no valor de R$ 171.547.205,04.
R$ 270,37. Em contrapartida, no período, nós tivemos uma despesa no período no valor de R$ 43.225.442,68. Praticamente a despesa do período foi a manutenção, né, dos gastos, dos contratos que tinham na prefeitura, né, no decorrer do exercício. Você classificando como categoria econômicas, a maior despesa foi a despesa com pessoal, onde nós tivemos no período R$ 26.506.073,91 de despesa do período. E depois você, pegando esses valores total de despesa do período por órgãos, né, por unidades, os maiores gastos foram na área da educação e na área da saúde. A educação ficou com R$ 13.543.754,98 e a saúde com R$ 9.756.584,25. Então, totalizando a despesa do ano empenhada em R$ 174.912.502,37. Em confronto do total da receita arrecadada e a despesa empenhada, apresenta-se um déficit orçamentário no valor de R$ 3.365.232, que é suportada por um superávit financeiro do exercício de 2011, no valor de R$ 7.670.349,05. Então, entre a receita, a despesa, né, que foi empenhada, algumas despesas passaram de restos a pagar, no valor de R$ 7.094.279,77, suportada com um saldo, segundo o boletim financeiro em 31 de dezembro, no valor de R$ 15.341.467,02. A nossa despesa com folha de pagamento no exercício de 2012, ela fechou o exercício com 44,06% do valor da receita, cumprindo o que pede a Lei de Responsabilidade Fiscal, porque a lei impõe limites, então a Prefeitura fechou dentro do limite. Com relação aos gastos de educação e saúde, a educação fechou o exercício com um valor empenhado de 32,01 centavos. Lembrando que a obrigatoriedade é 25%. E a da saúde fechou com 20,26%. Lembrando que a obrigatoriedade é 18%, é 15%. Então, basicamente é isso que a gente tem que relatar e a gente fica aberto, né, a algumas dúvidas, para sanar dúvidas ou algumas perguntas com relação, então, ao terceiro quadrimestre de 2012. Bom, então, feita a exposição, então fica aberto então, para algum questionamento, alguma dúvida ou alguma pergunta por conta dos novos pares. Eu quero, inicialmente, Sebastião, eu vou pedir a pergunta primeiro do vereador Rogério, depois a gente... Ok, Rogério?
Inês, a arrecadação do período de 2012 foi menor do que a do previsto, então, em orçamento? Sim, a arrecadação, sim. Foi estimado, quando a gente elabora o orçamento, a gente estima a receita. E é trabalhado em cima do coisa. Foi a menor que o estimado, né? Mas o gasto foi controlado de acordo com a arrecadação. A gente só pode gastar o que arrecada, né? Então... Ok, Rogério. Sebastião, pretende fazer alguma pergunta? Bom dia a todos. Gostaria de perguntar aqui à nobre secretária, em cima desse estimado aí, como foi menor, existe um dispositivo aí, onde tem um percentual, e que vai de encontro com a lei de responsabilidade fiscal. Qual o percentual que foi a menos estimado aí? Você tem dados aí, concretos ou não? Assim, de momento eu não tenho, porque eu não cheguei a fazer esse cálculo entre o valor do orçamento e o que foi, o que não, vamos dizer, não arrecadou. Agora, a gente se preocupa muito, é o seguinte, só gastar o que arrecada, né? Se não arrecadou, não gasta. Bom, então é o seguinte, eu gostaria que a nobre secretária mandasse a essa comissão todos os dados que foram apresentados pela secretária, né, detalhado, para que este vereador, como vice-presidente dessa comissão, pudesse analisar, acompanhar e tirar dúvidas, para que nós possamos esclarecer isso para a população. Outra pergunta que eu gostaria de fazer é: quem que é aqui no município que está nomeado como ordenador de pagamentos? Tem uma lei municipal, né, que foi votada aqui na Câmara e aprovada, que a partir do exercício de 2013, o ordenador da despesa, aliás, foi uma emenda, né, é uma emenda à lei orgânica, né, que a partir de 2013, o ordenador da despesa são os secretários. De cada pasta, o secretário é o ordenador da despesa. Então não tem só um, cada pasta... cada pasta tem o seu ordenador. Isso não sobrecarrega, né? Porque foi passado por essa Casa de Leis, então... É uma emenda à lei orgânica. Não, tudo bem. Alguma pergunta de algum outro vereador? Rogério? Gil? Não? Então, no tocante à questão da emenda à lei orgânica, é justamente para dar a responsabilidade de cada pasta para cada secretário cuidar da sua pasta. Naturalmente que ele tem um orçamento, então ele já era responsável por esse gasto, só que toda a responsabilidade financeira era inteiramente do prefeito. Hoje ela está dividida para cada secretaria. É isso? Cada secretário é responsável judicialmente também. Pode falar. O Rogério da Padaria vai fazer uma outra pergunta. Prazo que será enviado esses documentos para essa comissão? Licença. Vanessa, quando você encaminhou o ofício, você não encaminhou os relatórios? Tá bom. Da execução orçamentária? Não. Chegando lá, a gente já encaminha. Inês, a pergunta o que arrecadou está junto com o repasse do governo federal e governo estadual ou é arrecadação municipal apenas? Não, quando eu falo de receita tributária, é só do município. Quando eu falo de transferências correntes, entra a receita do governo estadual e do governo federal também. Tá? Então, nesse total, está tudo. Está a nossa e está os repasses de outra esfera de governo. Tá bom? Rogério? Legal? Então, você precisa de algum tempo, secretária,
naturalmente, para estar mandando esse material que foi solicitado. Eu vou mandar o quadro que a lei pede. Né? Ok. Beleza. Mas eu digo assim, seria necessário algum tempo, ou de hoje para amanhã, ou algum tempo? Acho que até amanhã está aqui. Ok. Então, essa questão das perguntas elaboradas pelo nobre vereador Sebastião Vieira de Lira serão encaminhadas aqui para a secretaria naturalmente vai mandar para os seus gabinetes. Eu até peço desculpa, porque quando a gente manda o ofício, a gente já costuma mandar os relatórios. Se não veio, foi um erro, mas a gente vai mandar. Mas ainda há tempo de fazer, então... Mas está disponível também no site, né? No site. Mas eu gostaria que fosse detalhado para mim poder apreciar e acompanhar toda a receita e as despesas, tá? Detalhado. Ok. Senhores vereadores, mais alguma pergunta relacionada aí com o último quadriênio? Alguma dúvida? Bom, nesse momento, então, se não há nenhuma dúvida, eu quero pedir para a secretária se ela quer fazer alguma consideração final. Eu só quero agradecer, né, a oportunidade de estar aqui e de estar relatando para vocês aqui o ocorrido com relação à receita e despesa do município. Tá bom? Obrigada. Nesse momento, então, cumprida naturalmente a legislação, e agradecer então a presença aqui da Vanessa, do Luiz, do Márcio, todas as pessoas aí envolvidas com a prefeitura e todos os vereadores, o Rogério da Padaria, Castelo Alemão, o Valmir Pé no Chão, Gabriel dos Santos, que é o líder do prefeito nesta casa, o José Sidney Chay, do Coceira Cabelo, o Gilberto Daniel, o Gil do Gás, Sebastião Vieira de Lira, o Paraíba Cá. E então, nesse momento, eu considero todas as perguntas feitas e respondidas, então encerrado esse certame aí de prestação de contas relacionados com as finanças da prefeitura, ok? Muito obrigado, Inês. E bom dia a todos. Quero, nesse momento, aproveitar a oportunidade para pedir também desculpas pelo atraso, né? A gente assumiu alguns compromissos na parte da manhã hoje e acabei me atrasando um pouco. Não é habitual, mas quero pedir desculpa para vocês. Vocês todos estão pessoas ocupadas também. Muito obrigado, desculpa aí.